Agora sim. Bom, pessoal, a semana passada, só vou deixar o slidezinho aqui para não esquecer, ó, só uma rápida anotaçãozinha. Nós vimos o chamado calor sensível. O que foi o calor sensível, né? O calor sensível é aquela quantidade de calor que, se o corpo perder ou receber, a sua temperatura vai variar, né? Se ele receber esse calor, ele esquenta. E se ele perder esse calor, ele esfria. Como é que é mesmo? Massa do corpo vezes calor específico dele, vezes a variação de temperatura, né? E como a capacidade térmica é igual à massa pelo calor específico, você pode escrever essa expressãozinha assim, né? Capacidade vezes delta teta. Foi isso que nós vimos. Tá legal. Qual a formulinha mais importante? Não tem a mais importante, tem a mais adequada, né? Tá bom? Nome dos termos aqui, pessoal. Quantidade de calor, massa, calor específico sensível, variação de temperatura, capacidade térmica, esse C maiúsculo aqui, que é M vezes Czinho. Desculpa, pessoal. Bom, por enquanto a gente está vendo o calor sensível, né? Quem é ele mesmo? Calor sensível é o calor associado a situações em que vai acontecer variação de temperatura. Tá bom, queridos? Tá. Ó, agora a gente vai fazer uns exercícios um pouco diferentes a respeito de calor sensível ainda. Calor sensível ainda, tá? Bom, vamos lá. Antes de continuar, eu queria mostrar uma coisa a vocês. Até a semana passada, a gente fez exercícios assim, que um corpo ia recebendo calor, a temperatura dele ia aumentando, ou perdendo o calor, né? A temperatura dele vai diminuindo. Ou seja, sempre lidando com calor sensível, né? Se ele receber esse calor, ele esquenta. Se ele perder esse calor, ele esfria, como a gente fez semana passada. Muito bem. Agora, vamos imaginar que vocês tivessem, pessoal, ó, olha aqui, ó, dois, né? Um eu chamei de calor, um foi o calor sensível. Eu vou falar agora do tópico 2 aqui, ó, princípio geral da transferência de calor. Deixa eu explicar isso direitinho. Imagina que você tem um corpo A a uma temperatura θA, tá bom? E um corpo B a uma temperatura θB. Olha aqui, gente, o corpo A é mais quente, vamos admitir, tá? Que a temperatura do A seja maior que a temperatura do B. Olha, o A e o B, a temperatura do A e a temperatura do B. Ó, a temperatura A maior que a temperatura do B. O que vai acontecer? O calor vai passar do mais quente para o mais frio. Lembra, gente? Então, olha aqui, ó, um corpo A, ok? Deixa eu dar uma engrossadinha nele aqui. E aqui um corpo B. O corpo A mais quente vai ceder calor. O corpo B mais frio vai receber calor. Vou até escrever aqui, ó, uma forma mais simplificada, pessoal. Esse aqui é o mais quente. Quem é mais quente faz o quê? Cede calor. Esse aqui, ó, é o mais frio. Quem for o mais frio recebe calor, não é assim? O mais quente cede, o mais frio recebe. Tá, então, como o mais quente vai ceder calor, pessoal, ó, vou escrever aqui, ó. O mais quente cede calor. Por quê? Pelo fato dele estar mais quente. E o mais frio recebe calor. Então, para o mais quente, pessoal, que está cedendo o calor é negativo. O mais frio que recebe calor, por estar recebendo, o calor é positivo. Tá bom? Veja, ó, negativo para quem cede, positivo para quem recebe. Quem cede? O mais quente. Quem recebe? O mais frio.
Agora tem um detalhe, ó. Então, ó, o calor passa do mais quente para o mais frio. Mas olha que curioso, pessoal. A quantidade de calor que sai do mais quente é exatamente a quantidade que se dirige para o mais frio. Olha aqui, ó. Sai do mais quente, se dirige para o mais frio. Então, embora seja uma quantidade negativa e uma positiva, pessoal, elas têm mesmo valor, módulo. Então, olha, o QA é menos Q. Tá vendo esse calor aqui que passa de A para B, pessoal? Para o A, ele é negativo. Por quê? Porque é cedido. Para o B, ele é positivo. Por quê? Porque ele é recebido. Mas os módulos são iguais. Quer dizer, a quantidade de calor que o A cede é igual à quantidade de calor que o B recebe. Por quê? Porque o que sai de A vai para B. Sai de A a mesma quantidade que entra em B. Só que como sai de A, para A é negativo. E como entra em B, para B é positivo. Só que são quantidades iguais. Olha que interessante, pessoal. Então, menos Q para quem cede, mais Q para quem recebe. Aí, se você somar esses dois calores, não se esqueçam que esse símbolo aqui... Quem que me perguntou semana passada? Acho que foi a Nicole. Ou retraçado. Esse símbolo aqui significa soma. Né? É a letra sigma do alfabeto grego. Ela significa somatório. Então, se você fizer a soma dos calores, ó, quer dizer, o Q do A mais o Q do B, quanto que é o Q do A? Menos Q, porque ele cedeu. E o Q do B? Mais Q, porque ele recebeu. Se você somar o Q do A, que é menos Q, com o Q do B, que é Q, vai dar zero. Porque o calor, pessoal, ele fica dentro do próprio sistema. Né? Um cede e o outro recebe. Se você somar os dois, tem que dar zero. Tá vendo, gente? Ó, porque o calor simplesmente passou de um corpo para o outro. Tá? Cedido, calor negativo. Recebido, calor positivo. Portanto, cedido do A, menos Q. Recebido pelo B, mais Q. Somado a zero. Por que eu estou falando isso? Porque nesse tipo de problema, em que um corpo esteja cedendo calor e o outro esteja recebendo calor, a soma do calor cedido, que é negativo, com o calor recebido, que é positivo, tem que dar zero. Tá? Porque o quem cede, cede para quem recebe. Então, sai de um, entra no outro. Só que de quem sai é negativo, para quem recebe é positivo. Somar os dois dá zero. E eu vou mostrar a vocês a utilidade disso para resolver exercícios desse tipo, em que você tem dois corpos, um mais quente, um mais frio, um cedendo calor, o outro recebendo calor, de forma que o calor que sai de um é igual ao calor que entra no outro. Se você somar os dois, tem que dar zero. Depois eu vou substituir esses dois aqui, esses calores aqui, pelas suas respectivas formulinhas. Aí você vai ver o que vai acontecer. Tudo bem? Então eu vou começar com um exercício que está prontinho aqui já, pessoal. Tá? Então, como é que é? Um sistema composto por dois corpos, um cedendo e o outro recebendo. O calor que um cede é igual ao que o outro recebe, só que tem sinais, um negativo e outro positivo. Se somar, tem que dar zero. Como é que eu uso isso num problema? Vou mostrar agora. Quer ver? Olha isso aqui. Calma, hein? Tá? Eu deixei montadinho para que esse aqui é mais um exemplo resolvido, mais didático. Depois eu vou fazer um com vocês mesmo. Olha só. Então, procure identificar quem é o A que vai ceder calor e quem é o B que vai receber. Quer dizer, quem é o quente e quem é o frio. Ó, um bloco de um certo metal de calor específico, faltou escrever calor específico sensível aqui, viu, pessoal? Faltou escrever, viu? Calor específico sensível, né? Calor específico só. Aqui, o Czinho é calor específico sensível. 0,1 tem massa 100 gramas, está... Ah, olha só, gente, esse aqui é o quente, ó. Olha isso aqui. Bloco de metal de massa 100 gramas está a 881 graus. Olha isso. Em seguida, ele é colocado num calorímetro ideal. O pessoal, sabe o que significa o calorímetro? É uma caixinha de isopor. Tá? Ó, calorímetro ideal. Quer dizer, é uma caixinha de isopor que vai permitir com que os corpos só troquem calor entre eles. É uma caixa térmica. Ela não participa das trocas de calor. Ela só isola os dois corpos, tá? Então, o calorímetro ideal é uma caixinha térmica ideal.
como se fosse uma caixinha de isopor. Bom? Ó, em seguida ele é colocado, quem? Esse metal. É colocado em um calorímetro ideal contendo, olha isso, opa, 800 gramas de óleo a 20. Então, amarelo é quem está quente. O azulzinho aqui, ó, calor específico do óleo. Calor específico, de novo, hein, pessoal? Ele não escreveu a palavra sensível, hein? Calor específico sensível, claro. Obrigado, Silvio. Ó, tá vendo? Então, ó, um bloco de metal, calor específico, dado 100 gramas e muito quente. Ele é colocado numa caixinha de isopor com 800 gramas de óleo bem frio. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio, pessoal. Por quê? Você vai misturar uma coisa muito quente com uma coisa muito fria, né? O quente vai perder calor para o frio. Quer dizer, o quente vai esfriar e o quente vai esfriar e o frio vai esquentar. E aí ele pergunta o equilíbrio para você. Olha como você vai montar isso aqui. Ó. Gente, vou dar uma sugestão. Monta uma tabelinha assim, ó. Aqui, ó, objeto, metal e óleo, massa de cada um, calor específico sensível de cada um, temperatura inicial de cada um e aqui a temperatura de equilíbrio. Uma coisa muito importante, viu, pessoal? A temperatura chamada de equilíbrio... Gente, espera só um pouquinho, viu? Espera só um minutinho. Tem que abrir uma porta aqui. Só um pouquinho, viu, gente? 2 minutinhos. Pronto, pessoal, desculpa. Ó, então, sugestão, nesse tipo de problema é muito bom, é bem interessante você se organizar. Tabelinha com várias colunas. Ó. Primeira coluna de objeto. Ó. Metal vai ser o 1, que é o quente. Óleo vai ser o 2, que é o frio. Tá bom? Esse cara aqui, ó, é o quente, que vai perder calor. Esse outro aqui, ó, é o frio, que vai receber. Tá vendo? Massa do metal, 100 gramas. Calor específico dele, 0,1, ó, 0,1. Calor específico sensível, isso é minúsculo, tá aqui, ó. Temperatura inicial dele, θ zero, 881 graus, tá vendo? Olha o óleo, massa dele, 800 gramas. Tá vendo, pessoal? Calor específico dele, meio, tá aqui, ó, do óleo. Temperatura inicial dele é o mais frio, 20 graus. Aí o que vai acontecer, gente? Ele vai jogar esses dois aí dentro da caixinha de isopor. O que vai acontecer, pessoal? No final, olha só, a temperatura inicial deles, um é de 881, outro é de 20, né? Só que, pessoal, daqui a pouco os dois vão estar na temperatura de equilíbrio, que é o que ele quer que você encontre aqui, ó. Importante, ó, gente, a temperatura final do 1, deixa eu escrever aqui, ó. A temperatura final do 1, tá vendo aqui? A temperatura final do 1 aqui vai ser igual à temperatura final do 2 aqui, e nós chamamos essa temperatura de equilíbrio, ó. θI. θI, tá vendo? Ou θ simplesmente, viu? Θ ou θi, assim, ó. Então, gente, olha só. Você tem tudo, ó, a massa de cada um deles, calor específico de cada um deles, temperatura inicial de cada um deles. Só falta a temperatura de equilíbrio. Eles vão ser colocados dentro da mesma caixinha, ó. Ele é colocado num calorímetro ideal, quer dizer, a pessoa abre a caixinha de isopor e joga lá o metal e depois joga o óleo, ou joga o óleo e depois o metal. Aí ele espera o metal ficar passando calor para o óleo, fica passando. O que vai acontecendo com o metal? Ele vai esfriando e o óleo ele vai esquentando. Vai chegar um momento que os dois estarão com a mesma temperatura, tá bom? E ele quer saber justamente, ó, qual é essa temperatura de equilíbrio. Como ele misturou os dois na mesma caixinha, pessoal, ele vai esperar bastante tempo para que o metal passe calor para o óleo, o metal vai esfriando, o óleo vai esquentando até que eles fiquem à mesma temperatura chamada de equilíbrio. Quando eles atingirem a mesma temperatura,
aí um deixa de ser mais quente que o outro, né? Aí eles estarão à mesma temperatura de equilíbrio, ó, iguais no final do processo, né? E aí não há mais por que passar calor de um para o outro, já que eles estão com a mesma temperatura final, tá bom? Só que ele quer saber quanto. Aí, gente, ó, você faz aquela formulinha que eu mostrei, ó, calor cedido mais calor recebido igual a zero. Veja, calor cedido por quem? Pelo metal, mais calor recebido pelo óleo tem que dar zero. Calor cedido pelo metal, por enquanto, só calor sensível. Macete, olha lá, M1, C1, delta teta 1. Pelo óleo, M2, C2, delta teta 2. Eu apliquei a formulinha para os dois, tá? Chamei o metal de 1 e o óleo de 2. Aí começa, massa do 1, 100. Calor específico dele, 0,1. Variação de temperatura, pessoal. Ó, não se esqueça, hein? A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, hein? Tá bom? Por isso que na posição aqui da variação de temperatura, pessoal, eu fiz temperatura final, que é aqui, ó, θ, menos 881. Então, para o metal, ó, massa dele, 100. Calor específico dele, 0,1. Ó, cuidado, o calor específico está em caloria grama grau Celsius. A massa tem que entrar em gramas, e entrou, né, gente? Variação de temperatura do metal. θ, que eu quero saber, menos 881. Guarda. Agora o óleo, pessoal, que vai ser o calor recebido. Massa do óleo, 800. Olha aqui, ó. Calor específico dele, meio, e variação de temperatura dele, temperatura final, menos 20. Pronto, agora é só resolver essa equaçãozinha aqui. Olha essa continha aqui, ó. Tem que fazer a distributiva, viu, pessoal? Ó, 100 vezes 0,1, isso aqui, ó. 100 vezes 0,1, isso aqui dá 10. Aí você pega isso aqui, faz 10 vezes θ, 10 vezes menos 881. Vai dar 10 θ menos 8.810. 800 vezes meio, que é isso aqui, ó, dá 400. Aí você faz distributiva. 400 vezes θ, 400 vezes menos 20. Vai dar 400 θ menos 8.000. Deixa tudo que tem θ para um lado, ó, 400 θ mais 10 θ, 410. Passa os dois para o outro lado somando, vai dar 16.810. Dividiu, olha lá, gente, temperatura em que eles vão ficar a temperatura em que eles vão se equilibrar, 41 graus. Quer dizer, olha só, pessoal, o bloco de metal que estava a 881 variou a temperatura para 41. Variou muito, né, para baixo, né? E o óleo que estava a 20 esquentou também, foi para 41. Então, aquela nossa previsão, realmente, quem cedeu o calor, que foi o metal, esfriou, né, gente? 881 para 41. Quem esquentou, que foi o óleo, foi de 20 para 41. Então, as temperaturas finais aqui, a temperatura final aqui, ó a resposta aqui, de 41 graus Celsius para os dois, né? 41 aqui. 41. Professor. Oi, bem, pois não. Como que eu identifico quem é que está cedendo e recebendo? Boa. Quem cede, Thalita? Isso. Thalita, quem cede é quem está a uma temperatura maior. Ó, é o que eu coloquei de amarelinho, ó, metal tá 881. Ó, metal, coloca de amarelinho. Quente, ó. Bem quente. Quem vai ceder calor? Aquele que estiver quente, ó. Tá vendo? E quem vai receber o calor? Aquele que estiver frio. Tá claro? Certo, obrigada. Por nada. Por isso que eu escrevi cedido pelo metal e recebido pelo óleo, tá? Cede quem estiver a uma temperatura maior. Recebe quem estiver a uma temperatura menor. Tá bom? Tá bom. Aí não tem erro, gente. É só fazer calor cedido por um, mais quente, mais calor recebido pelo outro, mais frio. Tem que dar zero. Troque os calores pelas formulinhas que nós vimos, né? Que estão aqui, ó. MC delta θ. No caso, ele deu os calores específicos. Nós descobrimos, então, que a temperatura final de equilíbrio vai ser... Professor, Oi? eu não entendi por que do 800, você viu? Eu vou responder. Por que o quê, bem? 8.000. Fala de novo. Por quê? Eu não entendi o porquê 8.000. Eu me perdi um pouco nessa parte. Por que deu 8.000 aqui? Aham. Então, vamos lá. Ó. Olha aqui um, ó. Massa vezes calor específico dá 100 vezes 0,1, dá 10. Aí eu peguei esse 10 e distribuí, ó. 10 vezes θ, 10 θ.
10 vezes menos 881, menos 8.810. Essa primeira parte aqui, tudo bem? Tudo bem. Vamos para a segunda agora, ó. Mais. Tá vendo esse mais aqui, ó? Vou até colocar em outra cor, ó. Tá vendo esse mais aqui? Ele tá aqui, ó. Então, o que eu fiz? Primeiro eu multipliquei 100 por 0,1, deu 10. Aí eu peguei esse 10 e fiz distributiva, 10 θ e 10 que multiplica 881, que deu 8.810. Agora, 800 vezes meio dá 400. E mesma coisa, 400 vezes θ, 400 θ. 400 vezes 20 negativo, menos 8.000. Ah, tá, obrigada. Tá vendo bem? Beleza. Ficou claro? Sugestão. Multiplica primeiro esses dois aqui, ó. Quer dizer, a massa pelo calor específico, viu, pessoal? E aí o número que der aqui dessa multiplicação aqui, dessa aqui, ó, esse númerozinho que der aqui, vocês façam a distributiva dele aqui, ó. Tá vendo, ó? 10 vezes θ, 10 vezes menos 881. Tá aqui os dois. Estão aqui. Depois, 800 vezes meio, 400 vezes θ, 400 vezes menos 20, que dá menos 8.000. Depois, vocês vão pegar as letras, ó, 10 θ com 400 θ, junta, 410. E pega os dois números, passa para o outro lado, somando, ó. Aí aqui, 16.810 dividido por 410 dá 41. Tá bom? Pronto. Resposta à temperatura de equilíbrio 41 graus. Acabou esse primeiro exercício. Professor, Oi. uma pergunta. Pois não. O fato do cedido ser negativo, é negativo, né? O cedido é positivo e o recebido é negativo, não O é? contrário. Ou ao contrário. Quem cede, perde calor. É calor negativo. E quem recebe é positivo. Tá, fala. Isso não influencia na conta? Não tem que colocar nenhum sinal do valor da conta? Ó, olha que pergunta boa que você está me fazendo. Não se preocupe aqui, viu, Nicole? Aqui. É MC delta θ mais MC delta θ e não precisa mudar nada aqui. Mas olha só como tá tudo direitinho. Quer ver? Quanto que deu a temperatura de equilíbrio? Não deu 41? Uhum. Vou pegar esse 41 agora e vou trazer nas duas fórmulas, pessoal, para responder a pergunta que a Nicole está me fazendo. Nicole, isso é tão importante que eu até preparei um slide seguinte, ó, só para comentar o exercício. Quer ver? Não se esqueça que a temperatura de equilíbrio foi 441, hein? Ó, próximo slide. Olha o metal. Qual foi a variação de temperatura dele? A temperatura dele final não foi 41? Foi. Uhum. E a inicial não foi menos 881? Se você fizer a diferença, olha o delta θ, está dando negativo. Tá vendo? Realmente, ó, o metal cedeu, o delta θ dele é negativo, ó lá. E o óleo, que ficou com 41 e saiu de 20, a variação de temperatura dele foi 21. Agora, entendi. Olha só que mais curioso. Pega esses dois delta θs do metal, que baixou a temperatura de 840 graus Celsius, e o óleo, que aumentou 21, e aplica a formulinha para os dois. Olha só. Primeiro, eu fiz o cálculo da capacidade térmica aqui, ó, para cada um deles, tá vendo? M vezes Czinho e M vezes Czinho. Eu podia ter feito já, viu, pessoal, MCzinho delta θ, viu? Mas eu achei, só para mostrar como isso é possível, eu calculei a capacidade térmica do metal aqui primeiro, fazendo MCzinho, a capacidade térmica do óleo aqui, fazendo MCzinho. Peguei as duas capacidades e multipliquei pelos delta θs. Olha só como o calor do metal foi negativo e o calor do óleo foi positivo, como a gente havia previsto, ó. Tá vendo? Ó, temperatura final aqui desse cara, 41. Temperatura final desse cara aqui, ó, 41. Então, o metal foi de 881 para 41. Variação de menos 840 na temperatura. O óleo foi de 20 para 41. Variação de 21 na temperatura. Achei o Czão, que é MCzinho, e depois apliquei a fórmula aqui. Qual fórmula, pessoal? Aquela fórmula assim para achar o calor, ó. Czão delta θ. Claro que eu podia ter feito direto MCzinho delta θ, né? Fiz para um, fiz para o outro. E aí, olha só, comprovou, gente, ó, o calor que o metal cedeu foi menos 8.400 cal.
o calor que o óleo recebeu foi 8.400 cal. Olha só, Nicole, pegando essa temperatura que a gente achou e voltando no cálculo, ó, colocando essa temperatura aqui, calculando a variação de temperatura e aplicando a formulinha de novo, MC delta teta, que você pode primeiro fazer MC, achar o Czão e depois multiplicar pelo delta teta, ou multiplicar direto MCzinho delta teta, realmente, ó, esse calor cedido deu negativo e o calor positivo. O calor cedido deu negativo, que foi o do metal, e o calor recebido deu positivo, que foi o do óleo. Tá vendo como confirmou, Nicole? Aham, legal, né, professor? Interessante, né? Foi a pergunta que você fez. Ah, então não preciso mudar nada aqui. Fica tranquila. Não. Ah, nesse calor cedido aqui eu não tinha que colocar um menos aqui na frente. Não, fica tranquila, não precisa colocar menos. É porque eu pensei que ia ter que colocar um menos na frente e fazer tipo uma distributiva com menos, sabe? Entendi. Aí inverter o sinal. Eu entendi o porquê que você perguntou isso. Porque, afinal de contas, o calor do metal foi cedido, não foi? Uhum, Mas fique em paz, não precisa. Não precisa. Tá No bom. final, quando você achar essa temperatura final, pode ficar tranquilo. Ó, se você substituir essa temperatura na fórmula, vai dar certinho o que do metal negativo e o que do óleo positivo. Se bem que isso aqui eu fiz só como observações, tá? Você não precisa fazer isso no problema, não. Eu só fiz porque eu tinha certeza que vocês iam perguntar isso. Ah, mas você não vai colocar um negativo lá na frente do cedido, afinal de contas? Você falou que é negativo. Não precisa, porque a temperatura final que você encontrar já vai fazer com que, ao aplicar a fórmula, você chegue num calor negativo e num positivo. E olha como realmente, pessoal, o calor cedido é igualzinho ao recebido, só que um é negativo e o outro é positivo. Por isso que se você somar os dois dá zero, ó, tá confirmado o princípio geral. Ficou claro isso, gente? Ficou assim, É professor. muito importante entender, viu? Ah, então posso ficar tranquilo que a temperatura que eu estou achando já garante que um vai ficar com calor negativo e o outro positivo. Vai porque vai dar um delta teta negativo e um positivo. Quando você substituir na fórmula, vai dar um negativo e um positivo. Olha lá. Professor, esse MCzinho aí é massa vezes o calor sensível? Calor específico sensível, isso. Ah, sim. Sabe por quê, Nicole? Por causa disso aqui, ó. O calor você pode calcular de dois jeitos. Você pode pegar a massa, multiplicar pelo calor específico sensível e por delta teta, ou esse MCzinho aqui já é o Czão. E aí você pode multiplicar o Czão pelo delta teta. Foi o que eu fiz. Eu multipliquei primeiro o MCzinho para achar o Czão. E depois eu peguei o Czão e fiz vezes delta teta. Aí só perguntar assim para mim, mas por que você fez isso? Sabe por que eu fiz isso, pessoal? Que eu queria mostrar uma outra coisa aqui também que é importante. Repare numa coisa, pessoal. Aquele corpo que tiver o menor Czão, que é a menor capacidade térmica, vai sofrer a maior variação de temperatura. E o que tiver o maior Czão vai sofrer a menor variação de temperatura. Isso é muito importante, tá? Ah, então o corpo que sofre uma variação de temperatura é o que tem menor capacidade térmica. Isso. E o que sofreu pouca variação de temperatura, olha a capacidade térmica dele, que é enorme, gente. Isso é uma outra coisa importante, tá? E esse exercício aqui serve para concluir. Vou escrever aqui, ó. Corpos com grande Czão sofrem pouca variação de temperatura. Corpos com pouco Czão sofrem muita variação de temperatura. Sabe tem um aspecto na geografia que é muito importante. Pessoal, sabe o clima temperado? Aquele clima em que normalmente acontece em espaços geográficos onde a temperatura varia pouco, né? A diferença entre a máxima e a mínima não é muito grande, são chamados climas temperados. Sabe por que eles são temperados, pessoal? Que as temperaturas têm baixa variação? Porque tem muita capacidade térmica a presença da água ali. Então, a presença da água nesses climas temperados, presença do mar, né? Presença de muita quantidade de água, quer dizer, a água tem uma grande capacidade térmica, grandes volumes de água, então vão gerar variações de temperatura menor. Por isso que a diferença entre a máxima e a mínima é pequenininha. Agora, pensa no deserto. O deserto é seco, né? Baixa capacidade térmica, quase não tem água, é seco. Então, aí varia muito a temperatura no deserto. Tanto é que o dia é quentíssimo e a noite é fria. Por quê? Baixa capacidade térmica.
alta variação de temperatura. Alta capacidade térmica, baixa variação de temperatura. Tá bom, queridos? Então, esse exercício permitiu discutir tudo isso, hein? Tá bom? Pessoal, se cortar a gravação, tá? Eu vou só esperar baixar e a gente já entra, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. Ó, vamos fazer um outro desse estilinho. Olha esse aqui. É desse estilo. Tá? Vamos entender aqui, ó. O que está acontecendo aqui. Ó, deixa eu explicar um pouco nessa figura aqui para você entender. Depois eu leio o texto aqui. Olha só, pessoal. Aqui tem uma caixa d'água. Caixa d'água. Por dentro dessa caixa d'água passa uma serpentina. E o óleo corre dentro dessa serpentina. Ah, o óleo não entra em contato direto com a água? Direto, não. O óleo não se mistura com a água. Mas o tubo dentro do qual o óleo caminha entra em contato com a caixa d'água, sim. Esse óleo, veja, pessoal, ele entra muito quente. Ó, 170 graus. Qual que é a ideia da caixa d'água? Esfriar esse óleo. Ah, então o que ele vai fazer? Olha só, gente, ó, o óleo entra a 170. Quer ver? Deixa eu escrever aqui, ó. O óleo. Entrada dele, quente. Saída, ó, pessoal, resfriado, ó. Entrada dele é quente, ó. Saída, resfriado. Saída. Ah, mas com quanto que ele sai? Não, não sei, mas eu sei que ele sai mais frio. Tá bom. E a água? A água, pessoal, entra fria e sai quente, ó. Ah, então deu para perceber o que está acontecendo, ó. A água está aqui para esfriar o óleo. Então, o óleo entra quente, gente, a 170 graus. Ó. Aí ele vai correndo por esse tubo aqui. Como esse tubo passa dentro da água, o calor do óleo passa para a água. Aí o óleo sai mais frio aqui. A quanto? Não sei. Não sei. E a água que entrou a 20 sai a 40 lá. Você vai falar assim, ah, não vai sair a 40? Não vai entrar em equilíbrio térmico? Eu não sei se dá tempo, gente. Se nós tivéssemos misturado o óleo e a água dentro de uma caixinha de isopor, como foi o primeiro exercício, certamente as temperaturas finais seriam iguais. Mas aqui eu não sei, viu, gente? Ó, o óleo entra muito quente, a 170, corre por dentro da caixa d'água, passa calor para a água e ele sai mais frio. Ó, óleo resfriado. A quanto? Eu quero saber. A água, que por sua vez vai esfriar esse óleo, a água vai receber calor do óleo, então ela vai entrar a 20 e sair a 40. Vamos fazer uma tabelinha? Olha a tabelinha aqui, pessoal. Objeto. Óleo, 1. Água, 2. Calma que depois eu explico isso aqui. Calor específico do óleo, 2. Da água, 1. Temperatura inicial do óleo, 170. Está aqui, ó. Final do óleo, não sei. Está aqui. Inicial da água, está aqui, ó. 20. Final da água, 40. Tá vendo? Então, a água aqui, pessoal, calor específico sensível dela, 1. Temperatura inicial da água, 20. Temperatura final, 40. Beleza. E o óleo, calor específico, 2. Começa com 170 e termina com quanto? É isso que nós vamos descobrir. Agora vamos descobrir fazendo a formulinha. Quem está mais quente? O óleo. Quem está mais fria? A água. Então, o óleo é o quente que vai ceder calor e a água é a fria que vai receber calor? Isso. Ah, então certamente o óleo vai terminar abaixo de 170, né? Claro que vai. Só não sei quanto. Só que ao invés de ele dar a massa para vocês, queridos, olha o que ele fez. Ele deu a densidade da água e do óleo e deu os volumes. Professor, Oi? por que que aí nesse exercício o calor final dos dois não ficou igual? A temperatura final. Isso, a temperatura final não ficou igual. Sabe por quê? Pode ser que tenha ficado, viu, Nicole? É que ele não afirmou. Quando ele joga... Ó, olha no exercício passado que ele falou. Os dois foram colocados num calorímetro ideal. Os dois colocaram numa caixinha térmica. Certeza que vão terminar com a mesma temperatura. Agora aqui, Nicole, o óleo passa por dentro da caixa d'água. Será que ele não está passando muito rápido? Porque se ele passar muito rápido, ele vai esfriar. Mas não sei se esfriar a tal ponto de terminar com a mesma temperatura da água, entendeu? Uhum, Ele teria que ter alguma garantia que ó, ele passa bem lentinho, de forma que os dois terminam com a mesma temperatura. Então, eu não tenho certeza. Porque, de repente, se o óleo passar muito rápido assim, ó, ele vai esfriar um pouco. Mas eu não posso garantir que ele vai ficar com a temperatura final da água, que é 40, entendeu?
Entendi. Tanto é que ele te deu a temperatura que a água vai ter. Ela começa com 20, termina com 40. O óleo começa com 170, vai terminar com quanto? Ó, eu só tenho uma certeza, vai ser menos que 170. Mas se vai ser igual da água, eu não sei. Pode até ser que seja. Nós vamos ter que provar isso. Tá bom? Ok. Agora, vamos lá, então. Vou levar a tabelinha para a página seguinte e vamos fazer. Vai, ó. Calor cedido pelo óleo quente, mais calor recebido pela água fria tem que dar zero. Olha lá, tá bom? Cedido pelo óleo, que está quente, mais recebido pela água, que está fria. Substituindo, massa do óleo, calor específico do óleo, variação de temperatura do óleo, que foi o calor que o óleo vai ceder, porque ele está mais quente. Aí a Nicole falou, põe negativo aqui. Não, fica tranquilo que isso aqui já vai dar negativo. E a água vai receber quanto para esquentar? Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Tá vendo, pessoal? Estou construindo aqui. Agora tem uma coisa, gente. Ele não deu a massa para vocês, só que ele deu o volume. Ó, passam 12,5 litros por hora de quem? De óleo. Não, errei. Peraí. A água, viu, pessoal? O óleo está aqui, ó. A água... Está aqui, desculpa, pessoal. Para o resfriamento, passa-se água ao redor com vazão de 35 litros por hora. Ah, então o outro é o óleo, né? Sim, o óleo está aqui, gente, ó. Óleo, 12,5 litros. Ah, ele não deu a massa, ele deu o volume. E agora, hein? E também, além de dar a massa e o volume, olha o que ele deu, pessoal. Ele deu a densidade do óleo. Desculpa. Oh, meu Deus do céu. Densidade do óleo está aqui, ó. E deu a densidade da água. Sabe por quê, gente? Eu não vou usar a massa, mas eu vou usar a densidade vezes volume. Vamos lembrar? Ó, eu não tenho a massa, mas você sabe que densidade é igual, massa dividido por volume. Portanto, pegue a massa e substitua por densidade vezes volume. Então, aqui vai ficar assim, ó. D1 vezes V1. Ó, troquei M1 por D1 vezes V1, vezes calor específico, vezes delta θ. Esse aqui é um pouquinho mais esquisito, porque ele não deu a massa direto, pessoal. Ele quer que você troque a massa por densidade vezes volume, porque, afinal de contas, ele não deu a massa. Tá vendo? Então, essa formulinha muito importante aqui, ó. Densidade é massa por volume. Pessoal, vai terminar já já, tá? Eu volto nele, fiquem tranquilos. Agora é só substituir e fazer a conta. Densidade vezes volume no lugar da massa, tá vendo? Ó? Então, aqui eu troquei a massa de óleo, que é o quente, por densidade vezes volume. Troquei a massa de água, que é a fria,